Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje, então, eu vou chamar minha colega para conversar comigo um pouco. Oi, Ana. Olá, olá, olá. Tudo Ai, que bem? bom, tudo ótimo. Boa noite, Tudo. gente. Aqui Então, estamos. um prazer, né? E eu agradeço ter aceitado o convite. A gente já Nós fez outras vezes, né, Ana, essas lives fizemos e foi maravilhoso. e foi Então, muito eu bacana. Por isso que eu pensei, eu acho que tem que chamar realmente todo mundo para poder falar um pouquinho, né, do que a gente faz. Eu acho que sim, Paloma. Então, vamos lá, né? Boa noite, gente. Eu quero agradecer a Paloma pelo convite. Como a Paloma já deu essa palhinha, então nós já fizemos isso falando dos nossos pacientes da Fundef em outro momento, há uns anos atrás, e foi bacana. É uma satisfação muito grande para mim estar aqui falando em nome da Fundef, mostrando para vocês um pouquinho de como é a nossa rotina, um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve na Fundef junto aos pacientes com fissura lábio-palatina. Gente, já quero chorar. Já quero chorar. Falar Eu te da falei que Fundeb é é uma emocionante emoção. É falar, emocionante, né, ainda mais gente. nesse Meu momento, Deus. né? Ainda mais É, nesse momento. sim, sim. Mas, enfim, como eu digo, muito obrigada pelo convite. E aqui estamos, né? Aqui estamos. E então a Ana, então ela trabalha comigo mais ou menos o mesmo tempo que eu entrei, né, Ana? Faz uns 10 Sim, anos, talvez. É. 11 anos, se bem que eu tive uma Uhum. pausa, né, de 2016 para 2017, uma pausa que eu fiquei um tempo fora da Fundef, me ausentei, retornando à Fundef em 2018, então, digamos assim, um ano e um pouquinho, mas eu acho que lá vão 10 para 11 anos, né, Paloma? Mais É, ou é menos uma esse boa tempo, né? caminhada, né? É uma boa caminhada. E a nossa área é muito ligada, né, Ana? Assim, o nosso trabalho, fono e nutrição, foi uma das primeiras que eu pensei em chamar, justamente porque o nosso trabalho é o tempo inteiro. Eu Uhum, praticamente já atendi com a Ana junto, inclusive, na mesma sala, sim, a gente atendendo sim. junto para, né, ver a conduta juntas, Para fazer a coisa discutir. acompanhada, né? Eu acho que Então, sim, tá intimamente ligado. Na verdade, nós nos dependemos, né? Claro que com as outras especialidades da Fundef também, mas nutrição e fonoaudiologia é uma coisa intimamente ligada. Quando é que a nutricionista vai iniciar a via oral do paciente? Quando a fono avaliar e disser, ó, tá, ok, podemos, né? Então a gente fica na dependência bacana, dependência da construção. Mas realmente, exatamente. E assim, conta um pouquinho assim da tua trajetória, né, Ana? Se tu pode falar assim uhum, da tua experiência, porque antes de tu entrar ali, tu já teve outra experiência também com bebês, né? sim. Então conta um pouquinho para nós. Uhum, vamos fazer então relembrar, né? Então, eu sou especialista, sou nutricionista especialista em dietoterapia nos ciclos da vida e eu trabalhei algum tempo como nutricionista no Hospital Bruno Bor, aqui de Lajeado, e dos meus setores de internação mais aonde realmente eu executava o meu trabalho, era um setor de pediatria, né? E UTI pediátrica e neonatal. Então, através do Hospital Bruno Born, eu conheci a Fundef, porque até então, até pouco tempo atrás, funcionávamos lá dentro do hospital. E por coincidência, um dos setores de internação que ficava para eu cuidar
era o setor que internavam os nossos pacientes de pré-operatório e de pós-operatório, de fissura lábio-palatina, e eles caíam para mim, né? Então, aquele amor já foi crescendo ali. E aí, então, Fundef, HBB, todo mundo junto. E aí, muitas vezes, eu ia para a Fundef, o pessoal solicitava, dava uma ligadinha, chamava, Ana, né? Pode vir aqui apagar os fogos, né? Como a gente diz, apagar os fogos. Aí eu ia, só saía de uma salinha, entrava na outra, ia lá na Fundef, orientar aleitamento materno, ajudar alguma mãe a posicionar o bebê na mama para que ele pudesse mamar, abocanhar o peito com a sondinha, e enfim, e tudo ia dando certo. Até que chegou um momento, né, que eu acho que nesse decorrer de tempo se verificou que realmente a necessidade ela existia de ter um profissional da nutrição ali, e eu fui contratada como nutricionista pela Fundef. Então, era muito bom, porque como eu trabalhava lá dentro, então eu, em algum turno, fazia o meu turno como nutri do HBB, e aí trocava o turno, eu ia para a Fundef trabalhar como nutricionista na Fundef. Eu lembro muito bem quando você entrou na Fundef. Eu lembro do dia que foi apresentada, e aí eu pensei, nossa, uma nutricionista, né? Então, muito legal, né? Muito bacana, muito bacana. E tu lembra, Paloma, que nessa época nós chegamos aí para Bauru. Isso, foi naquele ano, eu acho. Lá, passamos aquela semana lá em Bauru, conhecendo a rotina de Bauru, né, do Centrinho, que é um centro de referência importante, e digamos assim que aprendemos literalmente a conhecer os protocolos e a saber entender e lidar com as fissuras, né, os pacientes de fissura lá no Centrinho. Foi uma vivência muito grande, muito rica. Uma grande escola, né? Realmente, Centrinho é a nossa referência, né, para muito do Brasil, né? E aí, a partir daí, nós começamos a construir, digamos assim, a nossa identidade, né? Como Fundef, a área nutricional, Fundef, fonoaudiologia, enfim, né? Mas falando da parte da nutrição, então, para mim, foi uma baita de uma escola ter estado no Centrinho. Exatamente. E mesmo a gente aprendendo de outros locais, tendo essa experiência, a gente, como você falou, a gente faz do nosso jeito também. Sim. Tem o nosso jeitinho de trabalhar também. Sim, claro que sim. E hoje mesmo eu estava vendo uma live da Midori, da fonoaudióloga, que inclusive veio para cá, né? Sim. Ela comentou isso também, que eles fizeram aquele material de alimentação que tem disponível no Google, que ela que escreveu junto com outros fonoaudiólogos. Ela diz como isso demorou para elas chegarem num consenso, porque cada uma tinha uma experiência diferente e ficavam discutindo qual que afinal vai ser, de que jeito vai ter que ser a alimentação do bebê com fissura. Como que vamos protocolar, né, a coisa. Que, na verdade, não tem uma regra. Isso vai depender muito o que a família vai se adaptar. A gente tem que ler a família, né? O que ela está precisando. É aquela mamadeira que... Não tem regra. Então, a gente vai ter que ver de acordo com a família. Com a família e com o bebê, no caso, também. Tem bebês que se adaptam com um tipo de mamadeira, com um tipo de bico, e tem bebês que se adaptam no copo. É um pouquinho raro, né? Mas a administração do leitinho, do leite materno, do complemento, via copo, também dá certo. E se a gente pensar, nossa, como que eles vão beber no copinho? Às vezes são os bebezinhos pequenininhos e consegue, né? A gente consegue fazer isso. Mas realmente cada centro vai construindo o seu caminho a partir de como é a sua vivência, como enfim, como são os pacientes ali, e conforme aquilo que se vivenciou e que dá para dizer, bom, por esse caminho vamos seguir, porque aqui dá certo, a gente vê resultados, né? Obviamente que tem, sim, claro, um grande protocolo a ser seguido, nada é criado da nossa mente, nada é inventado, né? Principalmente nos bebês, que é, digamos assim, a minha grande população, né? A minha nutricionista, né?
A minha grande população na Fundef são os bebês, e aí a gente tem que ter todo um cuidado, né? Trabalhar com volumes pequenininhos, com aquela frequência ajustada, porque nem todo bebê tolera o que o outro tolera, tem bebês que não toleram volume, né? Então a gente tem todo um trabalho para ajustar a frequência, diminuir volume, assim vai indo, né? Cada indivíduozinho tem a sua característica. Exatamente. E uma questão que a gente observa bastante, né, Ana? Acho que a gente pode abordar isso para começar, porque na área da fissura, eu acredito que a primeira preocupação que acontece é a alimentação, né? É como o Sim. bebê vai mamar, como ele vai se alimentar, se ele vai conseguir, se não vai conseguir mamar no peito, se vai conseguir ou não na mamadeira. E existe um grande número ainda de bebês que chegam para nós com sonda Sim. dos locais, né? Os locais que o bebê nasceu, e muitas vezes de hospitais que não tem um protocolo definido em relação à fissura, né? Sim. E talvez por desconhecimento também. Então, isso é uma das coisas que mais eu acho importante a gente poder falar, porque que fica esse mito ainda da criança que a gente precisa ter medo porque ela possa aspirar do bebê, né? Então, Sim. tu poderia falar um pouquinho como é que tu enxerga isso, né? Como é que é a área da nutrição, aí eu posso falar um pouquinho da minha, né? Sim, na verdade, o que é a sonda de alimentação para os bebês? O que é sonda para o nutricionista, né, que trabalha com dietoterapia? Na verdade, assim, ó, a gente adora uma sonda, porque é a via de alimentação que nós vamos ter a garantia que aquela dieta vai ser infundida, o paciente vai receber, vai aumentar de peso, vai ficar nutrido, mas quando tem indicação. Quando não tem indicação, não precisa, né? Mas muitas vezes, por exemplo, os nossos bebês, né? Vou falar dos bebezinhos. Quando eles chegam na Fundef e eles vão para consulta nutricional, o que a gente verifica, por exemplo, né? Eu verifico o peso, eu verifico a estatura, aí a gente vai saber quanto tempo de vida tem aquele paciente, se ele é um bebezinho que ele foi prematuro, se ele é um bebê a termo, né? Se nasceu no tempo certo, se ele foi pequeno para a idade gestacional, se ele foi adequado, se ele foi GIG, né? Um bebê maior. E aí, através desses dados, a gente consegue colocá-los, né? Colocar esse bebê nas curvas e analisar os percentis e enfim, ter o diagnóstico nutricional daquele bebê, né? Muitas vezes eles vêm para a gente já com sonda, como tu falou. Daí qual é a ideia em relação à sonda? Ok, já temos uma via de acesso garantida, né? No caso, eu da nutrição, penso assim, eu já tenho uma via de acesso garantida, mas ok, vamos ver se esse bebê não tem condições de mamar no peito, vamos ver, e aí entra a tua parte, a parte de vocês, né, da sucção, de ver quanto tempo leva para mamar, se vai ficar naquela sofrência para sugar, né, porque muitas vezes, se eles não conseguem sugar o suficiente numa mamadeira, por exemplo, cansam, aquele bebezinho característico cansa, respira, fica suadinho na testa e aquela coisa vai... Aí a gente pensa assim, poxa, né, aí eu olho do meu lado, bom, o bebê tá ali gastando energia, além de estar se alimentando, ele está gastando energia para conseguir sugar, né? Então, para lá, vamos mandar um pouco de dieta pela sonda, um pouquinho a gente vai estimulando o trofismo oral, né? Porque precisa, na mamadeira, ou se é no peito, intercala, enfim, né? Mas, justamente, a sonda, ela é necessária quando há uma indicação. Quando não há, retirar a sonda e partir para via oral com esse bebê, né? Exato. E aí, E claro... pode continuar. Não, e aí, claro, a gente, a partir de que o bebê tem... Bom, se ele está com sonda, para a gente ter uma ideia de como é que funciona a dietoterapia desse bebê, nós sempre trabalhamos com ml de dieta por quilograma de peso. Então, eu trabalho nesse limiar ali, né? Eu sei que eu preciso trabalhar num valor basal, né? E um pouquinho a mais, porque o bebezinho precisa ter um pouco a mais. Mas nem tanto, porque ele não se mexe, ele é recém-nascido, ele dorme, come,
faz as necessidades fisiológicas e deu, né? Então, Uhum. a partir daí, eu ajusto o volume da dieta, a frequência e o tipo de alimento. Muitas vezes, o bebezinho ele está de baixo peso, ele chega para a gente de baixo peso, porque geralmente ele teve um peso diminuído quando nasceu, e aí, a partir do cálculo da dieta, quer seja por sonda, quer seja na mamadeira, ou seio materno e mamadeira, quando é necessário, ainda eu modulo essa dieta com adição de lipídios, né? Lipídio Uhum. é um macronutriente bacana, porque nós podemos trabalhar com volume pequeno e ele tem um valor calórico alto, 9 calorias por ml, né? Então, se eu posso sempre trabalhar em lipídio de 1 a 3%, né? Do volume daquela dieta ali, daquela infusão. Então, digamos, se eu trabalho com 3 ml de dieta, eu tenho 27 calorias. Se eu tenho esse bebezinho 12 vezes por dia recebendo dieta, são 27 vezes 12. Olha quantas calorias eu tenho a mais, né? Então, na Uhum. verdade, fui dando uma misturada aqui, mas a gente está seguindo uma sequência, né? Sim, sim, sim. E aí, quando o bebê, então, começa a ter uma via oral satisfatória e dentro do limite de segurança que a gente sabe que pode tirar essa sonda e ele vai dar conta de se alimentar pela boquinha, a gente faz o desmame, né? O ideal Uhum. seria ir desmamando essa sonda a ponto de ficar com 25% do volume total da dieta via sonda e o restante pela boquinha, né? Aí a gente pode tirar essa sonda Uhum. com garantias de que ele Com vai conseguir segurança. mamar e aumentar de Uhum. peso, né? Mais Isso. ou menos assim. E então, é isso mesmo. E na parte da fono, a gente percebe assim que, em geral, né, a gente vê na prática e também em estudos que a fissura por si só, quando tem uma fissura de palato ou lábio palatina, ela, ela não causa uma dificuldade tão grande para a sucção, tá? Na mamadeira, a gente está falando, Uhum. a ponto de ter que ter algum auxílio com alguma via alternativa de sonda, né? Sim. Então, assim, a gente consegue fazer adaptações, manobras tanto na amamentação como na mamadeira, a gente poder escolher, então, pro bebê qual é o melhor tipo de mamadeira e manobras para esse bebê sugar, mas, em geral, ele se adapta. Ele não precisa uso de sonda, a não ser que Sim. tenha alguma outra alteração junto. E sempre que eu vejo um bebê que está patinando muito aí nessa sucção, que está demorando demais, não consegue se coordenar e mesmo a gente fazendo tudo, a gente sempre tem que estar desconfiando de outras alterações também. Uhum. Uhum. Principalmente, tem uma fissura de palato, mas tem uma dificuldade respiratória também, e não consegue, a gente fez de tudo e não consegue mamar, opa, talvez Pierre Robin, Tem né? alguma Então, coisa. Exatamente. né? Então, assim, o Pierre Uhum. Robin, a sequência de Pierre Robin é aqueles bebezinhos que nascem com a fissura no palato, tem a língua para trás, a glossoptose, e a micrognatia, que é o queixinho mais para dentro, e tem diferentes graus, né? Então, tem diferentes graus que alguns casos não atrapalha tanto a alimentação, outros sim. E muitas vezes a gente precisa uso de sonda para esses bebês, né? Isso, E bebês exatamente. sindrômicos, bebês cardiopatas ou bebês Uhum. neurológicos. Aí a gente realmente são casos que a gente tem que indicar para segurança para não ter aspiração. Mas o bebê, assim, nesses 10 anos que eu trabalho ali, eu nunca vi um bebê somente com fissura isolada ter alguma aspiração de leite. É. E isso se mostra muito também em estudos. Então a gente tem que ver isso e muitas vezes por desconhecimento já se coloca como primeira opção a Ah, sonda, sim, sim. né? E aí a gente tem que entender, esse bebê nasceu em algum local, em algum hospital de alguma cidade, e é como tu disseste no início, né, Paloma, às vezes por falta do manejo, de trabalhar com a fissura, ok,
nasceu, tem uma fendinha de lábio ou de palato ou lábio palatina, vamos passar a sonda, né? Uhum. Aonde não se avaliou nem se esse bebê consegue abocanhar a mama, se tem alguma chance, né? Ou então se não dá certo com a mama, fazer de tal forma que esgote a mama da mãe, mande esse leite pela mamadeira, ou alguma coisa assim, e que se teste a sucção do bebê, né? É aquela coisa que a gente sabe, né? Sucção, respiração, sucção e deglutição. Isso aí é o triozinho que tem que dar certo, né? Uhum. Mas é bem como tu disse, às vezes não há necessidade. E aí a Isso. gente tira a sonda, né? A gente não, o médico tira a sonda. Mas a gente quer o quanto antes também, né? Dependendo É, isso, totalmente. sempre é a ideia. E Ana, outra coisa que eu queria te perguntar é em relação à amamentação, assim, como que vocês, nutricionistas, orientam, como é que vocês veem isso, né? A gente sabe que a amamentação, além de tudo, e antes de tudo, é o fortalecimento do vínculo materno, né? Mãe e bebê. É um momento importante. Em relação à fissura, nós sabemos que o bebezinho que tem a fissura de lábio é perfeitamente adaptável, né, de colocar o bebê na mama. Se ele tá com a fissurinha do lado, digamos, desse lado aqui, ele vai para a mama, que a fissura fica do lado de baixo, já meio dá tampa ali, né? Aí não tem aquela entrada de ar. E do contrário, quando vira e coloca na outra mama, tem como colocar o dedo assim, dar uma fechadinha ali e o bebê consegue abocanhar. E ele vai ficando resistente, ele vai melhorando a questão de musculatura, de boca, de palato, de língua e vai pegando jeito. Mas nem sempre é possível. Quando o bebê tem fissura lábio-palatina, fica bem difícil de ele mamar no peito, né? Ou quando ele tem a fissura de palato, eu acho também que é um pouco mais difícil, né? Pela prática Uhum, que a gente vê, né, Paloma? E aí, uhum, quando não é possível fazer isso, digamos assim, aleitamento materno livre ou pleno, aí inicia complemento na mamadeira e quando a mãe consegue, porque é uma orientação que já é pontual, né? Tenta esgotar a mama e mandar o leitinho materno pela mamadeira para que o bebê consiga ter o leite materno. Ou então, mas eu não consigo, nutri, só sai um pouquinho de leite, não faz mal, não faz mal. Quanto mais estimula, mais esse leite vai descendo. Claro que daí entra uma parte aí totalmente que seria da Fê, né, da Fernanda, uhum. toda aquela atenção psicológica da mãe, né? Isso aí mexe muito também, né? Como tratar, como fazer com isso que agora nós temos na mão, né? Um bebezinho fissurado. E aí compromete também totalmente a descida do leite. O leite pode estar ali, mas o leite para ser ejetado é mais difícil. A gente sabe que a parte emocional também mexe muito, né? A questão Mas. da Fê, que a Fê deve estar assistindo a gente, mas aproveitar que ela está aí, né? É algo que muito assim, até nos estudos, né, se falava muito em estimular a amamentação na fissura, né? Essa é Uhum, a. isso. Tanto que tem tantos artigos que se falam, mas a gente tem visto na prática, e hoje na live da Midori, assim, eu fiquei até um pouco mais tranquila que ela concorda com isso também. Eu fiquei bem. Que bom que não é só eu pensando assim. É, eu já tô um pouco mais light nesse sentido de ter que. Tem que ir pro peito. Acho que vai muito assim, poxa, né? A criança nasceu, a mãe já tá toda fragilizada, nasceu com uma malformação e a gente quer que a criança vá mamar no peito. Então vai ter que ser muito como a mãe realmente está naquele momento. Se ela Uhum, quer, a gente pode oferecer a opção. Olha, se você quer tentar, a gente pode tentar. Mas a gente tem que deixar isso cada vez menos. Eu vou mais para mamadeira. Eu vou tentando uhum. ver de acordo como é que tá a mãe naquele momento. E aí a gente vai. Mas assim, a gente sabe que isso é muito difícil mesmo. Ali, eu acho que a Fernanda escreveu ali, perfeito. A segurança emocional também da mãe é fundamental na alimentação do Na bebê. alimentação do bebê, realmente foi aquilo que nós falamos. Isso. Mas eu concordo sim contigo, Paloma, que tudo que é muito forçoso acaba vindo
a gente faz isso aqui vem de volta, não vai rolar, não vai uhum. funcionar, né? Mas, além disso tudo, eu ainda continuo naquela de dizer para a mãe, na hora de alimentar e tal, pelo menos coloca ele perto da tua mama. Ele Uhum, precisa sentir o uhum, cheiro, ele tem que saber que ali tá a mãe dele, que o peito tá ali, que ali tem leite. Olha, não foi nenhuma nem duas vezes que nós conseguimos, por exemplo, aí eu não estou falando de bebê fissurado, mas de bebê. Nós uhum, conseguimos fazer relactação na UTI pediátrica lá uhum, no hospital, né, no Bruno Born, de pacientes de bebezinhos que passaram ganhando a dieta por copinho e daqui a pouco já estavam resistentes a ponto de conseguir abocanhar e a gente conseguia relactar, né? E aí eles uhum. mamavam, conseguiam ir para o peito. Não plenamente como um bebê normal, mas pelo menos para criar aquele vínculo, né? Isso. Mas, de novo, ficar naquela sofrência da coisa de colocar essa carga na mãe. Tu precisa Uhum, amamentar. Esse precisa amamentar já cai como uma bomba, porque a família inteira está fragilizada, né? E aí eu acho uhum. que muitas vezes quando a gente vai muito assim de forma incisiva, a gente recebe o retorno oposto, né? Tudo que é muito Uhum. forçoso não funciona, mas a gente tenta. A gente Claro, tenta, sempre tem que né? dar Vamos opção. tentar. Eu sei que tem algumas perguntas Ah, antes, eu estou uhum, tentando seguir a sequência, Ana, porque tem uma pergunta aqui que eu vou responder na sequência, tá? tá. Aqui tem Vai lá, uma eu acho. mãezinha até que escreveu, ó, sobre a sonda, inclusive. Uhum. Vou colocar aqui. Confesso que aqui é a mamãe da menina Betina. Confesso que a sonda era uma possibilidade que eu não queria aceitar. Fiquei super feliz quando minha bebê sugou a mamadeira. É um caso de uma bebê que precisou então usar sonda, né? Precisou usar sonda. E é Uhum. uma vitória, né? Conseguir sim na mamadeira. Muitas vezes é muito difícil a gente conseguir, né? Com Mas com certeza. Bico de mamadeira e bico do peito da mãe são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Mas enfim, exatamente. que bom, que bom. E depois tem uma perguntinha mais sobre a introdução alimentar. Eu ia falar um Uhum. pouco sobre mamadeiras e bico, e aí a gente pode entrar na introdução alimentar, pode ser, Ana? A gente Podemos tentar sim. a Que é sequência, uma né? dúvida bem grande também, né, Paloma? É uma dúvida que surge Isso, bastante nossa. também, né? Ó, vem às vezes primeiro assim, ai, mas como é que vai comer, né? Como que vai Mas ser? É. é, então assim, a mamadeira, né, gente, como eu estava falando, não existe uma regra, tá? A gente sempre tenta ver o que o bebê consegue se adaptar. Geralmente eles conseguem mais bicos longos e macios, tá? Que são os comuns, né? Mais do que aqueles chatinhos que são os ortodônticos. Devido à fissura, muitas vezes ela é muito ampla, então, sendo mais longos. Então, o que mais a gente orienta o uso é o da Lilo, né, de látex, que é um pequenininho. Eu até postei ali uma foto outro dia, que é o que é Uhum. mais usado, tá? E a chupeta a gente não orienta usar, porque tem a questão da cirurgia que é feita em torno de 3 a 6 Uhum. meses, né, do lábio. Então a gente prefere que já não tente estimular a criança com o uso de bico para depois não precisar ter que tirar no pós-operatório, já vai tirando Sim. antes. Mas existem sempre exceções, que são esses casos de Pierre Robin, crianças neurológicas que estão com uso de sonda e precisam trabalhar essa musculatura facial, oral, para conseguir mamar, a gente usa. Então, a gente usa como Uhum. treino. Tá? Então, tem que ter essa. Se vocês veem que a gente está estimulando, é porque esse bebê está precisando trabalhar mais na mamadeira. Tá? Mas é só Exatamente. nesses casos. Senão, a gente orienta a Uhum. não tentar evitar. Né? É, isso aí. Bem isso. Tá. Eu acho, Paloma, que o Dr. Alain queria que a gente tocasse um pouquinho na dieta de pós-operatório. Eu não sei, eu vi que passou aqui. Ah, tá. Vamos ver. Eu não sei, eu acho que tu está seguindo uma sequência, mas
realmente é importante. A gente tem na nossa sequência ali para falar. Falar da dieta no pós. Acho que sim, Ana, Dieta pode de falar. pós-operatório, É, podemos, antes né? da Eu acho que introdução, tá certo? já que o doutor Alain colocou ali, a gente pega o gancho dele e vamos lá. Claro, pode Né? falar, Ana. Então, o paciente, tanto de lábio, de cirurgia de lábio, quanto de cirurgia de palato, ele, depois da cirurgia, vai para casa com a dieta de alta hospitalar. Então, como é que é isso? O bebê que está no peito e faz cirurgia lábio-palatina, ele pode, logo depois enfim, de que acordou, né, no pós-operatório, ele pode ir para mama, ele pode sugar no peito. Não existe contraindicação, somente se for seio materno. Caso contrário, esse bebezinho que fez cirurgia de lábio, de palato, enfim, ele não pode sugar nem mamadeira e nem chupeta durante 30 dias. Então, como é que essa dieta vai ser administrada a ele no pós-operatório? E é uma coisa, isso já é, eu acho que tu faz isso também, Paloma, vocês da Fono, né? Tu, de repente, a Fábio faz também, de começar a orientar as famílias a irem treinando a questão da seringa, que é uma das técnicas de alimentação, a questão do copo, né, para ver como é que esse bebê vai se sair, antes da cirurgia até, para ele chegar no pós-operatório e não se deparar com aquele instrumento ali, com aquela técnica de alimentação que ele vai se assustar, né, e não vai querer e não vai aceitar. E aí, além do copo, da seringa e da colher, agora a gente está meio tendo aquela mamadeira com a colher na ponta, né? Que me parece que às vezes dá certo, mas eu tenho receio que o bebê venha a querer abocanhar. Se ele faz Sim, a impressão que dá, né? Eu também e fico aí já pensando nisso. mexe com coisas ali que não, estruturas que não pode estar mexendo naquele momento. Mas eu diria assim, ó, clássico, seringa, copo ou colher. Então, o bebê vai para casa com a dieta de alta hospitalar. O que a gente orienta? Então, ele vai passar 30 dias recebendo o seu leitinho na temperatura de morna para fria, através de seringa, de copo ou colher. Dentro do hospital, quando inicia a dieta, essa mãezinha já começa a alimentar dessa forma, né? O pessoal ali no hospital ajuda, né? O pessoal da enfermagem e tal, eles ajudam, orientam. A gente já orienta isso antes na Fundef, de como vai ser lá. Quando eu consigo passar com os pacientes de pré-operatório na Fundef, nem sempre dá, eu sou bem enfática nesse momento ali, né? Do pós-operatório imediato, quando é liberada a dieta. E aí esses bebês vão para casa, então, os que têm somente leite materno, que são os bebês de cirurgia de lábio, né? Porque então não aprenderam a comer ainda, porque não é momento de iniciar a alimentação complementar. Eles passam 30 dias recebendo a dieta pela mamadeira, pelo copo ou pela colher, ou a mamadeira que tem a colher na ponta. Depois desse período, volta para a Fundef, faz a consulta, né? E aí o médico libera a dieta, a gente volta a conversar que pode ser feita a sucção de novo. Os bebês que fazem cirurgia de palato, que daí eles já têm, digamos, um ano e meio, ou dali para frente, eles já estão em alimentação pastosa, né? Ou alimentação de acordo com o hábito familiar, eles já podem, né, macerar o alimento, mastigar. Aí o que eles recebem de orientação de alta? Que eles não podem sugar também, eles vão ter que receber líquidos, quaisquer líquidos, pela seringa, copo ou colher, e a alimentação, assim que chegar em casa, já pode ganhar o papazinho, né, amassado com garfo, assim a gente diz, consistência pastosa, não sendo liquidificado, nunca, jamais, mas amassado com o garfo, né? E na temperatura sempre de morninha para fria. Mas a sucção não pode ser feita também. O Então, doutor 30 dias sem Alain sucção. escreveu aqui que é sem problemas mesmo, essa mamadeira com ponta de colher, me parece ser uma variante da colher, né? Que bom saber disso, né? Porque a gente orienta bastante e é justamente por resultado cirúrgico. Que bom que ele observa isso.
Mas que E ótimo. Eu fico naquela assim, né? Quando é, eu vejo a que a impressão, família né? já tem ali na bolsa, Uhum. pega e me mostra. Olha aqui, ó, o que que a gente já comprou para. Eu fico pensando, tomara que dê certo, né? O bebê não Isso. pode abocanhar aquela ponta Uhum. de colher, né? Sim. Tem mais uma questão do Dr. Gustavo ali, que eu vou também complementar, Dr. Gustavo Faller. O tipo de Uhum, mamadeira pode interferir no resultado final do tratamento. Agora a gente está falando lá, né, do final. Então a gente espera lá pelos 18, 20 anos de idade, né? uhum, Em relação ao crescimento facial. A gente sabe assim que essas mamadeiras mais comuns, né, em relação ao crescimento dentário, ela realmente ela não é a melhor. Por quê? Pela questão que pode causar realmente mais alterações oclusais, né? A uhum. criança com fissura ela já tem tendência a ter, devido à malformação, a questão ortodôntica alterada. Então, essas mamadeiras, se a gente pensar teoricamente, elas realmente não ajudam muito. Por quê? Elas também deformam muito mais a parte do palato, De né? palato. De ficar mais atrésico, de não ter tanta expansão. A língua também tende a não ficar tão para cima, porque a língua, o normal dela é ficar mais elevada e não tão caída. Uhum. Então, por isso que o céu da boca ele é mais expandido. Se a língua está ali no local, deixa expandir melhor. Mas a gente tem que pensar, a gente sabe de tudo isso, mas a gente tem que pensar no que é mais importante para o bebê, que é conseguir mamar, que é conseguir sobreviver, que é conseguir ganhar peso, conseguir. Conseguir ganhar É. peso, exato. Então, o Uhum. que que a gente faz, tá, doutor Gustavo? A gente faz esse primeiro momento com a mamadeira. Se eles já conseguem com ortodôntico, a gente, que bom, melhor ainda. A gente sabe que vai crescer melhor, né? A tendência é que vai ser melhor. Mas, assim que o bebê consegue ir crescendo, a gente pode ir colocando essas outras mamadeiras também. Assim que ele vai começando a comer também, a gente tenta uma mamadeira um pouquinho mais reforçada e que não cause tantas alterações ali, para que a gente evite, então, esse problema futuro, né? Tá? Não sei se eu respondi Você a respondeu. questão. Uhum. Então, Ana, vamos ver se tem mais alguma questão. Algum Com a, questionamento? com a Manu, usamos a mamadeira da colher. Super deu certo. Então, está Que reforçando bom, aí. ótimo. Uhum, Que bom, muito que bom. bom. Os relatos são importantes. Eu acho que os relatos são, a vivência, né? Deu Claro. certo, tranquilo. Então, Ana, e dando seguimento, vamos falar um pouquinho de introdução alimentar? Pode ser? Você pode falar da Pode parte sim, que nutricional? é a grande dúvida, né? Até para Isso. os bebês que entram naquela fase de ir para a escolinha, né? O que a gente nota, às vezes, os municípios não querem aquele bebê porque ele tem a fissura e a gente não vai poder, né? Porque como é que vai alimentar? Tem que ser tudo especial e, enfim, aquilo tudo que a gente ouve sempre. Mas não, o bebezinho ele vai ter o início de alimentação complementar como um bebê que não tem fissura, que é a partir do sexto mês, né? Aonde ele vai ganhar alimentação com alguns alimentos que são específicos para aquela faixa etária, e aí nós seguimos a cartilha da alimentação, né, do Ministério da Saúde, enfim, que preconiza de início de alimentação complementar, e essa dieta é amassada com o garfo, né, na consistência pastosa, como se fosse um bebê normal. O que vai acontecer? O bebê que tem só o lábio aberto, ok, tá tudo certo. Quando ele tem a fenda no palato, no palato duro, no palato mole, não se nota muito, mas aqui na frente, ou se ele tem todo o palato aberto, claro que vai subir a dieta e vai para o nariz, né? Aí falando, Paloma, agora eu lembrei de aspirar. As mães têm Uhum, muito medo que eles aspirem, uhum, mas tipo, é o que a gente orienta daqui para cima, uhum, não vai aspirar, uhum. né? Então, para ver como diria assim, ó, entre aspas, tranquilo, até que a família pegue o manejo, até que a mãe, o pai, enfim, quem tá ali junto nos cuidados pegue o manejo, dá um pouquinho assim de ansiedade, eu acho,
né, normal, e depois só vai, depois vai. O bebê mesmo consegue se defender disso, porque às vezes quando sobe ali um pedacinho de comida, ele acha aquilo ruim, arde, incomoda, ele espirra e às vezes salta, né, cai, ou Uhum. então, sei lá, tira ou tira por dentro. Tudo dá certo, né? Mas Tudo dá claro, certo. tem que ter um ensaio, tem que ter um início, né? Tem que, tem que. Então, alimentação para o bebê que tem fissura, fissura lábio-palatina e nenhuma outra intercorrência, né? Que a gente sabe que às vezes os nossos bebês eles têm outras coisinhas associadas. Então, se tá tudo ok nesse sentido de somente fissura, vai muito tranquilo. Aí chega no bebê de lábio, se é lábio, vai operar lá com de 5 para 6 meses, né? Tem que ter 5 quilos e tal. Ok, fechou o lábio, tá tudo bem. Se é lábio e palato, quando opera o lábio, uma parte está resolvida. Já melhora muito a questão da alimentação. E depois que opera o palato, aí é só alegria, né? É o que as mães falam. Uhum. Meu Deus do céu, ele dorme Acabou. bem, ele respira, ele ganha peso. E a gente diz, é isso aí. É, isso mesmo. Terminou as Aham. duas Essa etapas e etapa já agora foi. é só alegria Ah, mesmo, né? Porque aí bem a assim. criança está plenamente pronta para se alimentar e sem nenhuma intercorrência ou E Ana, complicação no a sentido. gente, uma pergunta que eu tenho, aproveitar então aqui, não é só para criança com fissura, tá? Criança sem fissura também. Por que não oferecer antes dos 6 meses para a criança comer? Porque eu vejo que tem muita introdução alimentar antes do tempo. Por que não, do ponto de vista nutricional? É aquela coisa do trato gastrointestinal, né? Ele tá imaturo, ele não está preparado para receber o alimento, enfim. E a gente vai por ali, né? Então, Tá. o bebê, enfim, a fisiologia digestória está preparada para receber o leite de fórmula, ou leite materno, enfim. E a partir do sexto mês, então, estaria maduro para receber os Uhum, alimentos. Tanto é que a gente inicia alimentação complementar com alguns alimentos, né? Não com todos, os cereais não entram, o que é arroz não entra, enfim, macarrão, essas coisas jamais, uhum, né? Entra carne de res, frango, uhum. e aí para sopinha, né? Para o papazinho de sopa e alguns vegetais e legumes, enfim, e depois a gente vai evoluindo isso, né? Isso. Eu vou. Que bom que tu falou isso, porque eu vejo que é muito frequente isso ainda. Talvez por ansiedade de começar antes, né? E, e a gente sabe que essas crianças depois, elas podem adquirir algum tipo de seletividade também e recusa, né? Uma das questões de desenvolver isso é a introdução precoce da alimentação, né? Uhum, Porque do ponto de vista fonoaudiológico, tá? Para eu poder comer, eu tenho que ter, para conseguir ter controle oral, eu preciso ter postura corporal. Ou seja, a criança precisa uhum, sentar. Se uhum, ela tá meio assim e aí só vai dar comida sem ela poder ter esse apoio, essa força, ela não vai ter condições. E o que que ela vai fazer? Ela vai acabar se defendendo e vai evitando, né? Então, eu sempre oriento que antes, eu estou fazendo muito isso, Ana, de orientar antes dos 6 meses ali, pelos quinto mês, quarto mês, uhum, já dos pais uhum, irem se organizando para ter uma cadeira de alimentação, para não ser em qualquer lugar, sentado no colo dos pais ou no bebê conforto, que não tem apoio de pés. A criança tem que ter apoio de uhum. pés para sentar. A criança tem que saber pegar os alimentos, porque é um momento de exploração. Ela não vai chegar comendo, né, Ana, com 6 meses. Ela é um momento de conhecer, de Ela cheirar, de olhar precisa o alimento. vivenciar, e aí vai É, também pelo instinto, ela começa a ver, daqui a pouco ela pega, e aqui a via oral, né, fase oral, vai para a boca, e aí, bom, aí foi feita, deu a mágica, né, aí quando ela descobre que exatamente. aquilo é alimento,
Mas tu sabe, Paloma, que do ponto de vista de orientação nutricional, né, de educação nutricional, como nós chamamos em nutrição, é assim também. O bebê, ele precisa ter a cadeira de alimentação, ele senta na mesa com a família, na sua Uhum. cadeira, e aí a tia, a avó, enfim, quem estiver ali não pega o prato e vai atrás do bebê. Né? É o bebê correndo e alguém com o prato. O bebê sentou lá, foi Uhum. brincar, alguém se abaixa do lado e tenta continuar naquele segmento de conseguir alimentar. Não seria o correto. Muitas vezes, e aí tá. E aí a gente sempre entende que tem várias variáveis aí que podem estar levando a que aconteça isso, mas não é o ideal. Uhum. É o bebê Uhum. na sua Claro. cadeirinha, com o seu pratinho ali, mais que nunca aquela questão de botar a mão, de pegar, vai dar sujeira, vai passar em tudo, vai cair no chão, vai, Hum, mas é assim que é, Exato. né? É Esse assim que seria o se correto, aprende. assim que se aprende. Deixa eu ver aqui, tem uns comentários. E aí, voltando naquele comentário, né, que eu tinha colocado aqui, que é a transição da mamadeira para a colher. É isso que a gente está falando, né? Aham. Dessa transição. E aqui tem mais uma questão. Se a Pati Reimanso, ela coloca, pode tentar outras mamadeiras, então, o que, que é o ideal? É testar a mamadeira melhor. Em Uhum. geral, eles conseguem nas mais comuns mesmo, não é aquelas especiais, tá? A gente não usa essas mamadeiras, não, aquelas que tem especial para lábio, especial para palato. Eu não tenho uma Sim. boa experiência com aquelas, tá? E então, mas se for ficar com a mamadeira, fica só naquela mamadeira, não fiquem trocando mamadeiras, porque isso aí atrapalha muito o bebê. Aquelas. Tem mães às vezes que chegam assim com um monte, olha, tem tudo isso aqui de bico. Eu comprei essas. É, Usava a chuquinha, mas aí aí o dá volume já está dando problema, porque tem que encher 3 vezes a isso. chuquinha e eu já comprei essas aqui. Mas Então, claro, nisso, né? mas de preferência ter um método só, não ficar trocando, né? E a Uhum. Janice comentou alguma coisa que lá no Círculo, né, em Caxias, eles têm um outro método de orientação pós lábio, né? De lábio. A homotolia com garrote fino na ponta. Ela tinha me comentado uma vez, né, Janice, num congresso. Tá. Ele é um pouquinho diferente, eles montam assim uma maneira para os bebês conseguirem mamar, né? Uhum. Na seringa, coloca na Interessante, né? pontinha. Cada centro tem a sua maneira. Como eu disse, a gente vai Uhum. se adaptando, né, ao que tem. Eles se adaptaram assim e E deu conseguiram certo. e deu Aham. certo, né? E então, deixa eu ver a Lilian, que diz: meu bebê tem apenas fissura labial, está com 7 meses, ainda não fez a cirurgia. Já iniciamos a alimentação, amassada. Como fica após a cirurgia da alimentação dele? É, 7 meses. Quer falar, Paloma? Pode falar. 7 meses, pois é, isso também depende muito de quando vai fazer a cirurgia também, né? Mas, Ana, é todas aquelas orientações do pós-operatório que tu comentou, né? É aquele cuidado que tem que ter naquele mês, no pós-operatório, depois volta à alimentação normal. Volta ao normal, É, exatamente. Vai continuar se alimentando, pode ir para a mamadeira de novo, se for o caso, pode ir para a chupeta, né? uhum, Mas isso. aquele momento ali, eu diria, o momento sagrado dos 30 dias, né, de pós-operatório, precisa Uhum, ser. A gente sabe que não é incomum, às vezes, dar qualquer coisinha, abriu ali, abriu aqui e tal, aí tem que cuidar, né? isso. Tem mais uma pergunta, Rosana. E também pelo próprio desenvolvimento motor, sustentação de pescoço, conseguir sentar. Ela está Uhum, complementando ali que eu estava falando, né? isso. Depois das cirurgias, tanto de palato e lábio, quanto tempo tem sensibilidade no local? 30 dias, né? Sensibilidade, É, assim, que tem que cuidar, né? que O entorno. 30 É. dias. E sabe o que às vezes eu acabo enfatizando também, Paloma? Principalmente quando é de palato, né?
que daí já está comendo, e volta para a consulta, e aí a mãe relata, ai, mas ele não está aceitando, ele faz uma carinha. Daí eu digo, bom, tá Ah, tudo é. bem, pode ser que ainda tenha um pouquinho de sensibilidade, não força, deixa, né? No momento que tiver tudo bem, ele vai aceitar plenamente de Uhum. novo, né? Como Sem era forçar, antes, né? sem Uhum. forçar, Sem mas não forçar. deixar de alimentar também, não dá para deixar de Uhum. alimentar, Sim, sim. né? É, exatamente. E uma coisa também que eu vejo muito é que as mães têm muito medo em função que você falou, né? Eu até fiz um vídeo sobre refluxo, sobre escape de leite pelo nariz, porque é realmente algo que assusta muito os pais, né? E aí eu pensei, eu vou deixar algo gravado, porque é uma pergunta muito frequente. Esse medo de aspirar os próprios alimentos sólidos. Agora, a gente falando de um bebê que está comendo, ai, mas aí ele vai se engasgar com a comida mais maior, né? E aí o que que eles fazem? Liquidificam, né? Ou eles amassam, Uhum. não deixa a criança então comer coisas porque ou pode ir para o nariz, o medo de aspirar, né? E o medo de ir para fissura. Isso é algo que também deve acontecer, né, Ana, de te perguntarem. Sim, acontece até bem seguido. E aí é aquela coisa, né? O bebê recebe dieta liquidificada, ele não quer outro tipo de dieta depois, ele não quer mais grumos na dieta, ele quer uma coisa lisa, que a propósito também não tem gosto de nada, né? É uma coisa que num momento se entendeu que vou liquidificar porque eu quero proteger e porque eu acho que assim vai ser legal. E acaba dando um resultado bem ruim depois para o paciente, para o bebê aderir de volta à dieta pastosa. Pastosa que a gente fala é amassada com o garfo, não é nada de pastoso liquidificado que fica aquele creme pastoso. Não, não é Uhum, isso. Pastoso amassadinho com o garfo. Vai ficar gruminhos? Vai, faz parte. O bebê precisa uhum, saber que um pedacinho de cenoura é um pedacinho de cenoura, um pedacinho de brócolis tem outro gosto. Então, isso ajuda nesse sentido, né? Os grumos. Eu acho que uhum. tinha uma mãe, Paloma, que estava perguntando aqui sobre dar a dieta alimentação pastosa. Eu não consigo ver, eu acho que tu consegue ver melhor aí. Até o momento da cirurgia ou Sempre e pastoso até depois. cirurgia? Sim, digamos assim, cirurgia de palato, por exemplo, né? Vai fazer com 1 ano e pouco. O que que acontece? O bebê que tem palato para cirurgiar, ele vai fazer esse palato com 1 ano lá adiante, né? Então, até 12 meses, a alimentação dele é pastosa. Pastosa como? Amassadinha com o garfo. Depois dos 12 meses, o bebê vai para a rotina de alimentação conforme hábito familiar. Isso é o que a gente tem de protocolo, né? E Uhum, não estou falando de bebê fissurado, é bebê normal, alimentação, uhum, a alimentação de início, alimentação conforme hábito familiar, e aí ele já pode mastigar, ele vai ter dentinhos, né? Alguns dentinhos, mas claro que ninguém vai dar um alimento duro, um alimento que é uhum, fibroso a ponto de o bebê querer uhum. mastigar e vai engolir, aquilo vai, sabe, aquela coisa que não vai. Então facilita um pouco, mas não amassa tudo, porque não precisa mais. Desfia o frango, oferece uma carninha moída, que daí ele consegue entender que aquilo ali é uma carne e ela é diferente. Ninguém vai dar pedaços de carne, por exemplo, de Isso. res. O bebê não sabe mastigar isso, né? Mas não É precisa uma ser amassada transição, né? mais. É. Vai aos pouquinhos, aí aos pouquinhos, eu sempre falo assim, é tudo amassadinho, aí aos pouquinhos vai dando, por exemplo, uma verdura bem cozida, para a criança ir Uhum. desmanchando na boca, fazendo E ela movimento pode de pegar aí, ó. amassamento, de pegar. É. Então, aos pouquinhos vai, conseguiu, tá crescendo os dentinhos, vai aumentando aos pouquinhos a consistência cada vez mais sólido, né, o alimento. Uhum. Então, Isso conforme a aí. criança vai aceitando, né? Mas Isso não dá aí. para ter medo, porque o medo daí realmente faz com que a criança não desenvolva a musculatura também que ela precisa para falar. Se ela não tem a musculatura treinada na alimentação, ela não vai ter na fala. Então, é muito Uhum. importante a mastigação. Nós falávamos disso esses dias, lembra, Paloma? Sobre isso Uhum. aí.
do comprometimento de fala. Lá na Fundef até nós falamos Isso. sobre isso. Tem tudo a E ver. aí A gente tem percebe tudo a isso. ver, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui. Mesmo depois da cirurgia de palato, é comum aspirar líquidos pelo nariz? Ah, sim, sim. Ah, de quando dá aquela... Aham. Quando Uhum. acontece, não é comum, não deveria acontecer, tá? A cirurgia do palato, se ela aconteceu bem, se realmente teve uma boa cicatrização, ela não deveria estar acontecendo. Pode ser que alguma coisa esteja dando de errado e é importante ver isso com o cirurgião, né? Ver se daqui a pouco não ficou uma fístula, que é algum furinho no céu da Uhum. boca. Tem que avaliar, né? Porque não é comum isso acontecer mesmo depois da cirurgia, né? A gente só falou de Era bebês, isso. né, Ana? Nem deu Vi- tempo de falar do resto. Pois é, falar de bebê é um mar, tu viu, Paloma? É um mar gigante. O bebê tomou conta Nossa, os bebês tomaram conta da nossa porque fala. eu tô vendo que a gente já tá chegando no final e eu nem vi o tempo passar, né? Ai, pois é. Tu tá cuidando aí, né, Paloma? Agora tem Tô. aquele negócio que a gente não pode deixar passar muito tempo, né? Que o Eu Instagram acho, eu derruba e eu acho. acho que não fica É melhor gravado. sair um pouquinho antes, mas É, então a gente vai chegando pro final. Até a Janice, acho que escreveu alguma coisa. Acho interessante a introdução de alimentos salgados antes dos doces. Existem correntes diferentes em relação à introdução dos alimentos? De repente, Ana, se quiser falar um pouquinho. doces. Tem que ver o que que é doce, né? A gente sempre o que que eu tenho seguido? A criança pode ser apresentada a coisas doces lá pelo 2º ano de idade, né? Ou colocar açúcar na dieta em né, algum alimento, no leite, no leite, Nescau e açúcar, aquele trio, né? Mas assim, eu só não entendi como ela quis dizer, se a criança vai ganhar uma papinha, vai ser salgada. Ela vai ganhar frutinhas amassadas ou raspadas, aí é um alimento que é doce, né? Mas é uma Uhum. fruta. A gente sabe que os biscoitos, eles são recomendados lá na frente, né? Não dá para iniciar a Frutas. alimentação complementar e já oferecer biscoito, né? Então, tem uns passos aí, né? Quanto Uhum. antes a gente oferecer esse tipo de alimento, mais a criança vai saber que aquilo ali é gostoso. O que é doce é bom, eles gostam. Uhum. E depois eles não querem o resto, né? Só É, querem coisas doces. eles têm preferência pelo doce, né? Eu vejo muito isso. Eu não sei se nós respondemos o que a mãe queria, era mais ampla a pergunta, eu acho, né? Ou não? Eu acho que foi respondida. Respondida. Tá. Qualquer coisa, Ana, então, acho que quem ficou com alguma dúvida e ainda queira fazer algum tipo de pergunta, pode nos procurar, né? Vocês podem Pode procurar a sim. Ana, né? Chamar ela no direct, né? Fazer algum comentário aí, a gente vai responder, né? Para poder ajudar vocês nesse momento que está sendo difícil, que eu sei que muita gente que, não só no nosso centro, a gente parou de fazer atendimentos e cirurgias, mas tem de todo o Brasil, né? Que seguem a gente aqui. Então, a gente está aqui para poder ajudar vocês no que for possível, né? A gente sabe que tem essa limitação também. Não conseguimos Uhum. fazer tudo. Aos pouquinhos, ali na Fundef, quem é paciente da Fundef e está assistindo, aos pouquinhos a gente está se organizando para voltar aos poucos os atendimentos também, né? A gente está Uhum. fazendo algumas ligações também, principalmente para os bebês que são casos mais urgentes, porque precisam desse suporte, vocês sabem, né, como foi difícil esse começo, então a gente está ligando para os bebês nesse momento e aos pouquinhos a gente vai com os outros colegas começando a atender outra vez, tá? E Ana, eu te agradeço muito ter vindo aqui, eu adorei o Ah, papo, eu não vi o tempo passar, falar voa, contigo né, sempre é Paloma? assim. Mas quando vê a gente fica, e fica, né? Mas, Sim. Paloma, da mesma forma, eu sou muito grata por
ter podido colocar para as pessoas um pouquinho do que a gente faz tanta coisa lá dentro, hein, Paloma? Muito. Nós, É eu acho que só um falamos, pouquinho eu que a acho gente que nem um falou. décimo do que a gente faz, mas foi legal, foi bacana. Mandar um beijo para a Márcia, que estava nos Eu vi que cumprimentando ela mandou uma ali, a mensagem. doutora Márcia Handler, sim. Paloma, e assim, foi bacana. Falar da Fundef sempre é muito prazeroso e por isso que a gente se estende, perde o tempo, né? Perde a noção da hora e, enfim, que bom, muito obrigada. Agora tá acabando. 4 segundos. Ai, Tchau, tá. gente.